Oi, é bom estar com você novamente. Nesse final de 2020, ano tão difícil, eu quero tratar hoje de um assunto que envolve diretamente o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mas de forma retrospectiva. Eu abordo uma publicação da editora 34, denominado Histórias do Poder, organizada por três pessoas de peso, a saber, o jornalista Alberto Dines, já falecido, jornalista Florestan Fernandes Júnior e Nelma Salomão, um trio de peso no campo de um jornalismo de qualidade, um jornalismo político, e eles, com a editora 34, organizaram uma trilogia entrevistando vários atores civis, militares e religiosos que desempenharam um papel importante na história do Brasil, tanto mais recente, mas também olhando para o passado. Pois bem, um dos entrevistados era o já general da reserva, Otávio Pereira Costa. Ora, este general teve razoável importância durante os anos do regime militar e, no passado, foi um dos heróis da FEB, ainda muito jovem, tenente de infantaria, combatendo na Itália. E, já nessa sua fase do generalato, desempenhou nesses anos de chumbo do regime militar funções relevantes, uma das quais foi um assessor relevante na assessoria tanto do general Orlando Geisel, irmão do ex-presidente Ernesto Geisel, como durante os anos do governo Médici esteve na assessoria de relações públicas, era o homem que preparou os discursos, muitos dos discursos do presidente Emílio Garrastazu Médici, incluindo o discurso de posse. É uma figura emblemática, interessante, que completou 100 anos neste ano de 2020, o general reformado Otávio Costa, e a razão de eu estar trazendo aqui este assunto hoje é porque nessa entrevista, quando não se esperava na época que o atual presidente, então deputado federal, um dia viria a ser candidato a presidente, viria a ser eleito e colocar o Brasil nessa situação difícil que se encontra hoje, pela maneira como se conduz, o general, no decorrer dessa longa entrevista, talvez uma das entrevistas mais longas dessa trilogia, né? Então, só enfatizando, publicada no ano de 2000, no decorrer de uma pergunta que lhe foi feita, que eu tomo a liberdade aqui de repetir para vocês, a pergunta feita pelos jornalistas foi: como o senhor vê as Forças Armadas hoje? Claro, as Forças Armadas brasileiras. E conclui com uma pergunta: elas ainda têm uma função na política brasileira? E aí o general discorre sobre isso e, no decorrer, no desenvolvimento da sua resposta, eu vou me permitir ler essa sua resposta, ele vai dizer o seguinte, aí eu começo por esse parágrafo no qual está o assunto que eu quero mencionar. Podemos dizer que talvez a primeira eleição pouco democrática foi a de Jânio Quadros, mas nem tanto. Nem tanto porque foi uma pressão das cúpulas, embora tivesse sido a primeira vez em que a oposição ganhou uma eleição. A primeira eleição realmente democrática talvez tenha sido a de Fernando Collor. Nesse quadro, é praticamente impossível um militar fazer carreira política. Há um remanescente, Jair Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro? Porque é um militar que resolveu fazer o que os civis fazem. Defendeu o corporativismo, defendeu as viúvas. Ele engana as viúvas falando do salário dos militares, das pensões dos militares. É um militar demagogo na política. É um explorador das pensionistas militares. E aí está. Até hoje pagamos o preço de ele ser militar. E é um péssimo representante dos militares. É um homem que explora puramente o caráter corporativista dos militares. E o corporativismo de natureza salarial é abjeto, porque esse não deve ser o móvel da vida política. Creio que depois disso não é preciso falar mais nada. Insisto, é uma figura insuspeita que esteve por dentro do regime militar de 64
que o atual presidente faz questão de defender sem qualquer ressalva, defendendo torturadores, defendendo figuras efetivamente que não poderiam ser defendidas à luz de princípios básicos de uma das atribuições mais relevantes do Estado, que é o respeito aos direitos humanos. Então, eu acho que essa intervenção, num momento como esse, talvez jogue um pouco mais de luz nas nossas reflexões sobre o papel das Forças Armadas e como uma parte delas vem atuando no atual governo de Jair Messias Bolsonaro. Eu fico por aí, caso não nos vejamos, eu quero desejar a vocês todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que possamos ter a vacina em 2021, muita saúde, enfim, e que possamos estar juntos novamente numa situação desse Brasil, espero, melhor da que estamos vivendo hoje. Era isso aí, um abraço.